Uma vendedora ganhou o direito de ter incorporado ao seu salário o bônus que recebia mensalmente pelo seu desempenho. Veja por que na matéria a seguir. A autora da ação trabalhava como vendedora num provedor de internet. A empresa pagava mensalmente um bônus de vendas, separado do salário. Sobre este valor, não incidiam as parcelas trabalhistas. A empresa argumentou que o bônus era só um plus, que não fazia parte do salário. Era apenas um prêmio ao empregado pelo seu desempenho. Mas a terceira turma do TRT considerou que o bônus também tem natureza salarial e por isso deve ter reflexos nos cálculos de 13º, férias com adicional de 1/3, INSS, horas extras e fundo de garantia. Nesse processo se trata de um bônus de desempenho, ou seja, a cada mês o empregador subjetivamente analisa se o empregado desempenhou bem a sua função ou não e, se entender que desempenhou bem, paga um bônus à medida que ele achar necessário, tantos reais, um pouco mais, um pouco menos. Nós entendemos na turma que essa remuneração se trata de um pagamento que se caracteriza como um remuneratório, ou seja, é uma verba não indenizatória, é uma verba que se paga pelo trabalho do empregado e não para o trabalho. E, portanto, como sendo uma remuneratória, como sendo uma parcela salarial do empregado, deve incidir 13º, férias, o FGTS e todas as parcelas incidentes. Nesse caso aqui, a empresa não pagava esse bônus em alguns meses. Esse procedimento é errado, então? Essa é uma outra questão, ou seja, na medida que o empregador fixa essa remuneração de uma maneira quase que discriminatória, quase que aleatória, isso pode ser interpretado pela sua totalidade de pagamento, que ela configura uma verba salarial e, portanto, não pode demais ser suprimida. Se incorpora o contrato de trabalho e deverá ser paga todos os meses. É dever do empregado ser pontual, observando com rigor os horários e início e término da jornada. É dever do empregador promover o bem-estar dos empregados, exercendo o poder diretivo com bom senso, responsabilidade social e democracia. A empresa é obrigada a dar folga para mesário nas eleições? A legislação eleitoral, ela prevê que quem trabalha nas eleições tem direito a 2 dias de folga, né? Mas é interessante que o trabalhador, ao querer usufruir desse direito, ele combine com a empresa, né? Ele tem esse direito é assegurado por lei, mas ele tem que combinar, de alguma forma, estabelecer com o empregador a melhor forma de fruir esses 2 dias, né? O fato dele ter esses 2 dias não vai permitir que ele, por exemplo, tenha uma falta ao serviço. Se a empresa se nega a fornecer, a conceder essa folga, a situação é a mesma da empresa que se nega a fornecer qualquer outro direito, né? Se houver alguma intransigência, o meio vai ser tentar socorrer do sindicato ou de uma outra intervenção, ou eventualmente a própria Justiça do Trabalho. Um vendedor de seguros que trabalhou 16 anos como autônomo para uma mesma empresa conseguiu ter o vínculo de emprego reconhecido. Veja na reportagem. O vendedor passou 16 anos fornecendo para a mesma seguradora recibos de pagamentos autônomos, os RPAs. Não tinha carteira assinada. Na ação que ajuizou contra a empresa, pediu o reconhecimento do vínculo empregatício durante todo o período. A 8ª turma do TRT deu razão ao reclamante. Neste caso, nós temos que fazer uma necessária distinção. O corretor de seguros do vendedor de seguros. O corretor de seguros é aquele que trabalha em função do segurado. Ele presta um serviço ao segurado. Ele faz as cotações nas diversas companhias seguradoras e, a partir disso aí, vendo o perfil do cliente, do segurado, ele oferece o melhor serviço. Quer dizer, ele não é um vendedor de seguros, ele é alguém que faz um assessoramento para o segurado. Já no caso do vendedor de seguros, que foi o caso discutido nesse processo, ele trabalhava exclusivamente para uma empresa que vendia seguros e planos de previdência privada, recebia salários mensalmente, tinha cumprimento de metas e também observava determinadas diretrizes que eram determinadas pela gerência da empresa. Então ele passou a ser, na verdade, um vendedor de seguros, um trabalhador subordinado, e como qualquer outro que preenchidos aqueles requisitos da legislação trabalhista, ele vai ser considerado empregado com direito à anotação da sua carteira de trabalho. A empresa ainda pode recorrer da decisão.
Um telespectador envia por e-mail a seguinte pergunta: sou engenheiro mecânico responsável pela manutenção da área de veículos de uma empresa. Porém, de 2 a 3 vezes por semana, sou designado para fazer a análise da água, como pH e níveis de cloro. Não tenho habilitação para esta atividade, que acredito pertencer à área química. Quando fui contratado, isso não estava entre minhas atribuições. O que posso fazer? Pergunta o trabalhador. O juiz do trabalho, Jorge Alberto Araújo, da Primeira Vara de São Leopoldo, responde. O trabalhador, quando contrata com a empresa, ele se obriga a qualquer atividade que esteja dentro das suas qualificações. Nesse caso específico, não vamos entrar muito no mérito, mas me parece que a atividade dele de avaliar a água não é uma atividade que exige um conhecimento técnico, né? A gente sabe que há algumas experimentações, né? Análise de água com colocação de corante, isso aí a gente faz até para aquário doméstico, né? Então, dependendo se é uma atividade extremamente técnica, né, então ele pode exigir, pode se recusar a fazer, inclusive, porque não está dentro do contrato. Você pode enviar sua dúvida para o e-mail justiçadotrabalho@trt4.jus.br. Participe. A seguir, na entrevista de hoje, falaremos sobre férias. Nosso convidado é o juiz da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Carlos Alberto Mai. A Justiça do Trabalho integra o Poder Judiciário, processando e julgando as ações oriundas das relações de trabalho, decidindo as reclamatórias trabalhistas e os respectivos recursos. Já o Ministério do Trabalho pertence ao Poder Executivo, desenvolvendo políticas públicas de apoio ao trabalhador, como fiscalização, segurança e saúde no trabalho. Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul.